E se a mulher que você mais desprezou fosse justamente aquela que o destino escolheu para te mostrar o que é o amor de verdade? Essa história não começa com luxo, mas com silêncio. Não começa com flores, mas com uma traição. E termina de um jeito que ninguém imaginava. Se você gosta de histórias que tocam o coração, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e me conta nos comentários. De onde você está assistindo essa história hoje? O sol tinha nascido bonito naquele sábado. Era um daqueles dias que parecem pintados à mão, céu limpo, brisa leve e os passarinhos cantando como se soubessem que algo importante ia acontecer. A mansão estava em festa, jardins impecáveis, arranjos de rosas brancas e lavanda espalhados por todos os cantos, e um altar montado sob uma figueira centenária, rodeado de cadeiras almofadadas. Tudo escolhido nos mínimos detalhes. Convidados elegantes chegavam sorrindo, tirando fotos e comentando que aquele seria o casamento do ano. Taças de espumante tilintavam no ar. Garçons passavam com bandejas prateadas e um quarteto de cordas afinava os instrumentos com suavidade. Era uma cena de cinema. Augusto, aos 40 anos, estava no quarto de cima, terminando de ajeitar o nó da gravata. Olhava-se no espelho com uma expressão que misturava nervosismo e esperança. Era um homem de sucesso, desses que construiu seu império com trabalho duro e noites em claro. E agora, finalmente, acreditava que tinha encontrado alguém para dividir tudo aquilo, não só a casa ou os bens, mas a alma. Vanessa era linda, jovem, de sorriso encantador, filha de uma família influente, sabia se portar bem nas festas e impressionava a todos com sua presença. Ele a amava, ou achava que amava. Do lado de fora, os músicos começaram a tocar. Era o sinal de que estava na hora de descer. Mas antes de dar o primeiro passo em direção à escada, o celular de Augusto vibrou sobre a cômoda. Era uma mensagem sem identificação. Curioso, ele abriu um vídeo. E ali, tudo mudou. O vídeo mostrava Vanessa vestida com o mesmo robe branco que usaria por baixo do vestido dentro de um dos quartos da casa. Mas ela não estava sozinha. Ria, beijava e se agarrava ao padrinho do casamento. Um amigo antigo de Augusto, alguém em quem ele confiava como a um irmão. A traição, por si só, já seria cruel. Mas o que mais doeu foi a voz de Vanessa, clara, firme, debochada. Relaxa, é só casar, pegar metade e sumir. Augusto congelou. O celular escorregou da sua mão e caiu no chão. O rosto, antes sereno, empalideceu como cera. As mãos tremiam, os olhos marejaram. Um silêncio tomou conta do quarto, mesmo com a música ecoando do jardim. Era como se o tempo tivesse parado. Naquele instante, ele percebeu que não sabia quem ela era, e pior, que talvez nunca tivesse sabido. Sem dizer uma palavra, pegou o telefone, guardou no bolso, ajeitou o paletó com uma calma que não vinha de dentro, e saiu pela porta dos fundos. Evitou os olhares, os fotógrafos, os murmúrios. Passou reto pelos corredores da casa, pela cozinha onde os funcionários comentavam nervosamente, e saiu por uma entrada lateral, onde o carro dele estava estacionado. Ninguém o impediu, ninguém ousou perguntar. Lá fora, o vento era fresco, mas dentro dele, tudo queimava. Era como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés. E mesmo assim, ele manteve a postura. Não gritou, não chorou em público. Guardou a dor no peito como um homem acostumado a sangrar por dentro. Do altar, o som dos violinos continuava. A noiva esperava. Os convidados cochichavam. Mas o noivo já não estava mais lá. Ele dirigiu sem rumo por horas. Cruzou ruas vazias, avenidas movimentadas, lugares onde ninguém o reconheceria. Parou num posto de beira de estrada, tomou um café fraco num copo de isopor e só então chorou. Chorou calado, olhando para frente, como quem se despede de um sonho. Naquele dia, Augusto não se casou, mas também não se destruiu,
Porque no fundo, uma parte dele sabia, quando a vida te tira algo assim, é porque está preparando algo muito maior. E foi justamente ali, com o coração partido e as mãos vazias, que ele começou a entender que o amor de verdade não se encontra num vestido caro, mas nos olhos de quem te vê sem precisar de nada em troca. Depois daquele dia que deveria ser o mais feliz da sua vida, o tempo simplesmente parou para Augusto. A mansão, antes cheia de risos, arranjos florais e vozes animadas, agora estava mergulhada num silêncio pesado. O altar, ainda montado no jardim, parecia zombar da dor dele. Algumas pétalas ainda dançavam no vento, como se não soubessem que o casamento nunca aconteceu. Augusto se trancou dentro de si e da própria casa. Ficava horas encarando o nada, sentado na poltrona da biblioteca, com um copo de uísque na mão, embora nem sempre bebesse. Às vezes, só segurava o copo por segurar, como quem procura firmeza em algo que não escapa pelos dedos. Recusava comida. Não atendia ninguém. O celular tocava sem parar, mas ele nem olhava. Amigos tentaram ajudar, a família insistiu, mas nada adiantava. Ele não queria conselhos nem explicações. Queria silêncio. Queria sumir. E, no fundo, queria entender como alguém podia enganar tão bem. Como ele, um homem vivido, inteligente, com faro para negócios. Não viu? Naquela solidão, até os barulhos da casa pareciam diferentes. O tic-tac do relógio ecoava mais alto. O ranger do assoalho, o estalo das janelas, tudo ganhava peso. Era como se a mansão, enorme, cercada de luxo, tivesse virado um túmulo vivo. Mas foi numa manhã cinzenta, dessas em que o céu parece carregar o mesmo peso do peito da gente, que algo diferente aconteceu. Augusto acordou mais cedo, depois de uma noite mal dormida. Estava descalço, com a camisa amarrotada, andando devagar pelo corredor do andar de cima, quando ouviu um som baixinho vindo lá de baixo. Era um canto, suave, quase tímido, como se a pessoa cantasse para si mesma. Uma melodia simples, daquelas que lembram infância, colo de mãe, cheiro de café. Curioso e talvez carente de qualquer sinal de vida, ele seguiu o som. Desceu as escadas devagar, como quem não quer assustar a paz que encontrou. Chegando perto da cozinha, viu de longe. Lá estava ela, de costas, os cabelos castanhos presos num coque desajeitado, avental florido na cintura, e os pés descalços no chão de pedra. Lavava a louça com calma, cantando baixo, sem saber que estava sendo observada. O vapor da água quente subia da pia, embaçando levemente a janela à frente dela. A luz da manhã batia de lado, fazendo seu rosto brilhar com suavidade. Era uma cena simples, mas linda, quase sagrada. Augusto não se moveu. Ficou ali parado, escondido atrás da porta entreaberta, como um menino espiando o mundo pela fresta. Pela primeira vez em dias, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. Havia algo naquela mulher que acalmava. Um jeito leve, como quem não devia nada a ninguém. Como quem estava ali não por interesse, mas por bondade. Ela se chamava Isabela. Tinha 30 anos e era filha da dona Cida, a antiga faxineira da casa. Estava ajudando a mãe naquele dia, já que as funcionárias mais experientes haviam pedido demissão após a confusão do casamento. Augusto se lembrava vagamente dela de quando era criança, correndo pelos corredores da mansão enquanto a mãe limpava. Mas agora era uma mulher feita e diferente de tudo o que ele tinha conhecido até então. Não era a beleza que chamou a atenção, embora fosse bonita, com traços suaves e um brilho nos olhos que nem ela percebia. Foi a paz, o jeito simples, a ausência total de vaidade ou fingimento. Ela lavava os pratos como se aquele fosse o centro do mundo, sem pressa, sem preguiça, sem drama. Havia dignidade até nos movimentos mais pequenos. Naquela manhã, entre o som da água correndo e a voz baixinha dela cantando, alguma coisa dentro de Augusto se moveu.
algo que ele pensou ter perdido para sempre. E mesmo sem trocar uma palavra, mesmo sem ser visto, ele sabia. Aquela mulher tinha algo que o dinheiro nunca compraria. Na mansão, ainda ferida pelo silêncio, foi na voz serena de uma mulher comum que ele ouviu pela primeira vez em dias. Um sinal de vida. A semana já caminhava para o fim quando o céu escureceu de repente. Era fim de tarde e uma ventania forte começou a bater nas janelas da mansão. As nuvens se juntaram como se carregassem o peso do mundo e, num piscar de olhos, a chuva desabou. Dessas chuvas pesadas que parecem lavar até o pensamento. Isabela já ia embora quando os portões travaram por segurança e o motorista dela não conseguiu entrar. O alarme disparou, a casa entrou em modo automático e ninguém podia sair ou entrar até a tempestade passar. Augusto desceu até o hall principal com o casaco jogado nos ombros. Encontrou Isabela na porta, olhando para a chuva pela vidraça alta, com os cabelos meio soltos e o rosto sereno mesmo diante do caos lá fora. Parece que hoje a gente vai ter que esperar juntos, ele disse tentando parecer natural. Isabela sorriu de leve, um sorriso educado, mas verdadeiro. A chuva tem dessas coisas, força a gente a parar, né? Ela respondeu. Sentaram-se no sofá da sala de estar, onde a lareira já queimava baixa desde o almoço. Por um tempo, ficaram só ouvindo o barulho da água caindo lá fora. Era um silêncio confortável, um tipo de paz que Augusto não sentia fazia muito tempo. Ele não sabia como puxar assunto, então começou com o que era mais fácil. Perguntou sobre Dona Cida, a mãe de Isabela. Ela sorriu, falando com orgulho da mulher que criou sozinha, enfrentando muita coisa para manter a casa em pé. Contou das noites em que ficava acordada estudando, à luz de vela, porque a energia já tinha sido cortada. Falou das marmitas que vendia para ajudar nas contas e da primeira vez que conseguiu comprar um sapato novo sem depender de ninguém. Cada palavra dela vinha com emoção. Não era discurso ensaiado, era vida, era chão batido, era verdade. Augusto ouvia em silêncio e pela primeira vez quis contar também. Falou da solidão de quem tem tudo menos paz, das pessoas que se aproximam só por interesse, da dor de amar alguém que só queria a metade da conta bancária. Desabafou como nunca. Como se aquelas palavras estivessem guardadas num cofre que só agora encontrava a chave. Isabela não interrompeu, nem uma vez. Só olhava nos olhos dele, escutando de verdade. E isso vale mais do que qualquer conselho. Sabe o que é pior? Ele disse, encarando o fogo da lareira. É que depois de tudo, eu fiquei me perguntando se alguém algum dia vai me amar por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Ela demorou a responder. Depois, com a calma de quem aprendeu a viver com pouco, disse: o que a gente tem passa, Augusto. O que a gente é, fica. Só precisa encontrar quem enxergue isso. Aquela frase mexeu com ele, não pela beleza das palavras, mas pela verdade que carregava, pela forma simples, quase sussurrada, com que ela falou, sem pretensão, sem lição de moral, só como quem vive o que diz. Foi ali, naquela sala aquecida pela lareira e cercada pelo barulho da chuva, que algo mudou entre eles. Uma ligação silenciosa, mas forte. Não tinha toque, não tinha beijo, não tinha promessas, mas tinha presença. E presença de verdade preenche até o mais vazio dos corações. Augusto olhou para ela como quem vê uma flor brotar no asfalto. Um encontro improvável, bonito e por isso mesmo valioso. E enquanto a tempestade continuava lá fora, dentro daquela casa, dois mundos tão diferentes descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Bastou uma foto, uma imagem borrada de Augusto e Isabela saindo juntos de um café simples no centro da cidade. Ela, de roupa comum, sem maquiagem. Ele, com o olhar sereno, diferente daquele homem blindado de antes. Foi o suficiente para espalhar boatos como fogo em palha seca. A elite não perdoa quando alguém foge do script. As chamadas dos sites de fofoca diziam:
Milionário abandona o luxo e se envolve com filha de ex-faxineira. Alguns riam, outros julgavam. Deve ser caridade, diziam nas entrelinhas. Amigos de longa data se afastaram. Sócios mais antigos marcaram reuniões para conversar sobre sua imagem. Até a família dele, tão acostumada com aparências, lançou olhares tortos e sorrisos forçados. E como se não bastasse, Vanessa reapareceu. Aquela mesma que o traiu sem piscar. Agora dava entrevistas dizendo que se arrependeu, que foi um erro de fraqueza, que ainda o amava. Mandou flores, escreveu cartas, uma encenação bem produzida, mas vazia. Augusto, no entanto, já não era mais o mesmo homem que preparava um altar de rosas brancas para ela. Algo dentro dele havia mudado. Tinha conhecido a verdade. E uma vez que se prova isso, é impossível aceitar migalhas de volta. Isabela, por sua vez, foi o centro de muitos olhares. Na rua, cochichos. Na porta da mansão, comentários venenosos das visitas. Mas ela nunca revidou. Não baixou a cabeça, nem levantou a voz. Continuou sendo o que sempre foi. Simples, discreta, íntegra. Quem vive da opinião dos outros esquece de viver a própria vida, disse ela a Augusto certa noite, enquanto tomavam café na varanda, vendo o dia acabar em silêncio. Ele olhou para ela e enxergou uma força que não vinha de grito nem de status. Vinha da alma. Ela não tentava agradar, não fazia esforço para provar nada, e foi justamente isso que o conquistou de vez. Isabela não precisava de salto alto para ser gigante. Era do tipo que, mesmo com as costas pesadas de cansaço, caminhava ereta, que chorava escondido, mas sorria com o coração limpo. E Augusto, que já tinha visto de perto o brilho falso da sociedade, começou a ver com outros olhos as pequenas coisas. O jeito dela dobrar os panos de prato, o cuidado com a mãe, o carinho com os cachorros da casa, coisas que não se ensinam num colégio caro, nem se aprendem em viagem de luxo, coisas que só quem vive com verdade conhece. O mundo tentava separá-los, mas quanto mais o mundo gritava, mais os dois se uniam no silêncio. Porque amor de verdade não precisa ser explicado. Ele se revela no jeito de olhar, no respeito nas pequenas atitudes, no apoio quando ninguém mais estende a mão. E foi nesse contraste entre o luxo e o essencial, entre os gritos de fora e a paz de dentro, que Augusto teve certeza. Não era paixão passageira, era amor. Um amor que não pedia licença, que chegou devagar e ficou. E foi ali, no meio do julgamento de todos, que nasceu a coragem de viver um amor que não cabia nas regras da sociedade. Era uma tarde de céu limpo, dessas em que o vento parece brincar com as folhas e o tempo caminha mais devagar. O jardim da mansão, antes cenário de um casamento frustrado, agora era só um cantinho, silencioso, com bancos de madeira e cheiro de grama recém-cortada. Isabela estava sentada sob uma árvore, lendo um livro emprestado da biblioteca da casa. Os cabelos soltos, o vestido leve, os pés descalços na grama. Augusto a observava de longe, em silêncio, como quem contempla algo sagrado. Ali, entre as flores e o barulho dos passarinhos, ele viu tudo o que buscou a vida inteira e nunca encontrou: paz. Aproximou-se devagar. Sentou ao lado dela, sem dizer nada. Ficaram ali, lado a lado, respirando o mesmo ar. Depois de alguns minutos, ele pegou as mãos dela com delicadeza. Não havia anel. Não havia discurso ensaiado. Só olhos sinceros e um coração que já tinha se curado da decepção. Isabela, ele disse baixo, como quem confessa. Eu já fui enganado por alguém que dizia me amar. E por muito tempo eu achei que o problema estava em mim, no jeito que eu vivia, na vida que eu levava. Mas hoje, depois de tudo, eu sei o que é amor, e é você. Ela não respondeu de imediato, só o olhou nos olhos com aquele olhar que não julga nem exige, o olhar de quem ouve com o coração.
Eu não tenho promessas grandiosas, nem planos cheios de luxo, só quero viver ao seu lado, do seu jeito. Simples, mas cheio de verdade. Você aceita? Isabela sorriu com os olhos marejados. Uma lágrima escorreu devagar, mas era de emoção, não de dor. Ela assentiu com a cabeça e disse com a voz embargada: Sim, Augusto, eu aceito. Não pelo que você tem, mas por quem você se tornou depois de tudo isso. Eu vejo você, e isso já é amor suficiente para começar. O casamento aconteceu algumas semanas depois. Não teve colunas de mármore, nem convidados da alta sociedade. Teve simplicidade, teve calor humano, teve verdade. Os funcionários da casa foram os padrinhos. Dona Cida, a mãe de Isabela, entrou com a filha de braços dados, chorando tanto que mal conseguia andar. Ela, que por tantos anos limpou aqueles tapetes e arrumou aquelas flores para festas que nunca eram dela. Agora via sua filha sendo celebrada naquele mesmo lugar, como alguém digna de ser amada. Na hora dos votos, Augusto disse poucas palavras, mas cada uma delas foi como um abraço apertado. Você me salvou da solidão, Isabela, e eu vou passar o resto da vida tentando retribuir essa paz que você me deu. Isabela também não falou muito, mas olhou para ele com o mesmo olhar da primeira vez que o viu na cozinha. Calmo, firme, cheio de vida. E naquele jardim, onde um dia a dor quis fazer morada, nasceu um novo começo. Não perfeito, não cheio de flashes e manchetes, mas verdadeiro, construído dia após dia com respeito, cuidado e amor real. As pessoas que zombaram sumiram com o tempo. Os que duvidaram se calaram. E quem ficou aprendeu que as melhores histórias são aquelas que o mundo não entende, mas que o coração reconhece de longe. E enquanto eles caminhavam de mãos dadas pelo jardim, o sol se pondo ao fundo, um novo capítulo começava, com menos promessas, mas com mais verdade do que qualquer história de conto de fadas. O tempo passou, não rápido nem devagar. Passou do jeito que o tempo passa quando a gente está em paz, sereno. Os dias foram ganhando novos significados, e aquela mansão, antes tão cheia de silêncios pesados, começou a respirar diferente. As paredes frias ganharam cor, não de tinta, mas de vida. As janelas antes sempre fechadas, agora deixavam o sol entrar sem cerimônia. O cheiro de flor fresca vinha da cozinha, onde Isabela cultivava lavandas em vasinhos simples, enfileirados ao lado do fogão. Onde antes se ouvia passos apressados de empregados, agora ecoavam risadas, panelas batendo, música baixinha tocando no rádio. Isabela não mudou a casa com dinheiro. Mudou com presença, com pequenos gestos, com bolo quentinho no fim da tarde e cobertores deixados no sofá, com bilhetes na geladeira, flores colhidas no jardim e o costume de perguntar se todo mundo já tinha comido. Ela trouxe de volta o que mais faltava ali: calor humano. Augusto. Ah, o velho Augusto. Quem o conheceu nos tempos de ostentação nem reconheceria. O homem que antes vestia ternos de grife para reuniões frias, agora usava camisa de algodão e chinelo e andava de mãos dadas com Isabela no quintal. Trocou relógios caros por tempo de verdade. Substituiu o silêncio pela companhia e a solidão pela simplicidade do amor verdadeiro. Juntos, abriram um projeto social que nasceu do coração de Isabela. Ela dizia que nenhuma mulher deveria se sentir tão sozinha quanto ela se sentiu um dia. Criaram um espaço para acolher e capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade. Cursos de costura, culinária, artesanato. Mais do que ensinar uma profissão, o lugar devolvia a autoestima. Era como plantar sementes de esperança onde antes só havia desamparo. Augusto ia sempre, ajudava como podia, sentava no chão com as crianças, ria, aprendia. Pela primeira vez na vida, sentia que fazia algo que realmente valia a pena. Não era mais sobre números, contratos, patrimônio, era sobre gente. Enquanto isso, Vanessa tentou seguir.
Tentou manter o brilho, mas a verdade é que prestígio não sobrevive sem respeito, e o dela foi embora no mesmo dia em que suas mentiras vieram à tona. Sumiu das colunas sociais, dos convites luxuosos, apagou-se devagar, porque as pessoas até esquecem palavras, mas atitudes, essas ficam gravadas. Um dia, Augusto a viu na rua. Ela o olhou de longe, sem coragem de se aproximar. Ele, com Isabela ao lado, apenas sorriu, não com desdém, mas com leveza, porque quem encontra a paz não precisa mais provar nada para ninguém. E quanto a ele e Isabela, viviam como quem sabe o valor das coisas simples. Café coado na hora, mãos entrelaçadas ao entardecer, planos para o fim de semana com as mulheres do projeto. Não precisavam de muito, porque tinham o que ninguém podia comprar: amor de verdade. Às vezes, à noite, Augusto olhava para o teto e pensava em como a vida é surpreendente, como ela leva tudo, tira o chão, derruba a gente, só para depois, quando menos se espera, mostrar o que realmente importa. Ele nunca imaginou que se apaixonaria pela filha da faxineira, mas ali estava ele, feliz, inteiro, amado. E naquela mansão, onde antes só morava o silêncio do luxo, agora morava a alegria dos afetos reais. Porque no fim das contas, o final que ninguém esperava era, na verdade, o começo de uma nova vida. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever e deixar seu like. Aqui tem sempre mais histórias que aquecem a alma. Fica comigo e assista o próximo vídeo, porque o verdadeiro valor da vida está no amor que a gente escolhe guardar.